Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Reinaldo e eu serei o seu professor de física aqui nesse canal. O que nós vamos estudar neste volume do PET? O que foi preparado e o que foi planejado é o estudo da dinâmica. Vamos começar a ver, vamos conhecer as leis de Newton. Na verdade, você já conhece. Por quê? Porque você vivencia as leis de Newton o tempo todo na sua vida. Uma boa aula para vocês e vem comigo. Nós vamos ver um assunto muito legal. E como eu falei no início da aula, no início do vídeo, nós vamos estudar um assunto que está muito presente no nosso dia a dia o tempo todo. Olha esse vídeo aí. É um jogador de basquete arremessando uma bola. Não é isso? Olha lá. Arremessando uma bola de basquete e faz a cesta. Quando esse jogador arremessa a bola, ela realiza uma trajetória o quê? Parabólica. Perceba lá. Tá vendo? Não é uma trajetória retilínea. Não é como se eu tivesse com a bola no chão e chutasse essa bola e ela rolasse, descrevendo uma trajetória retilínea. Ele arremessa essa bola e essa bola ela vai subir e depois vai cair, descrevendo uma trajetória parabólica. E a gente percebe que essa bola ela passa por vários pontos consecutivos, para que essa trajetória seja totalmente descrita. Então, olha bem, o jogador de basquete está com a bolinha na mão, olha lá, está com a bola de basquete na mão, aplica uma força, ele vai arremessar essa bola, ou seja, aplicou uma força para arremessar essa bola. Essa bola vai passar por vários pontos para completar, ou seja, descrever esta trajetória. Observem que o jogador ele aplica essa força na bola e essa força que gera e produz o movimento dela. Vamos entender um pouquinho da evolução histórica para que a gente consiga entender como que surgiu todo esse estudo, Todo esse estudo aí da dinâmica. Como que surgiu isso daí? A gente tem Aristóteles. O que Aristóteles acreditava que acontecia com o corpo? Ele acreditava que um corpo ele se movia porque a força que ela era aplicada sobre ele, ela se mantinha o tempo todo no corpo. O que Aristóteles acreditava? Ele acreditava que um corpo se movia por quê? Primeiro, porque uma força era aplicada sobre ele. Aí vem a segunda parte. Essa força, ela se mantinha durante todo o movimento. Ou seja, enquanto a força estava agindo, o movimento acontecia. E na verdade, a gente já sabe que não é isso que acontece. Eu aplico a força somente naquele momento inicial, quando eu arremessei a bola, por exemplo. As minhas mãos, os meus dedos não continuam na bola durante toda a trajetória. Não é verdade? Então Aristóteles acreditava que a força ela continuava agindo durante todo o movimento e que se essa força cessasse, o movimento parava. Olha aí, era isso aí que ele acreditava. Ele aplicava a força e se eu não aplicasse, não continuasse aplicando a força sobre essa bola, ou ela iria flutuar ali, ou ela caía ali mesmo. E a gente sabe que não é isso que acontece. Não é isso? Agora vamos falar sobre o Galileu. O que Galileu acreditava? Ele acreditava que todos os corpos têm uma tendência. Qual que é essa tendência? A tendência de manter o seu estado de repouso ou de movimento. Ou seja, se um corpo já está em repouso, paradinho lá, a tendência dele é o quê? Continuar em repouso. Agora, se um corpo está em movimento, um movimento uniforme, a tendência dele é o quê? A tendência é continuar em movimento. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí, ó.
esse outro. Pelo que nós estamos verificando, pelo que a gente está estudando aqui agora, qual que é a diferença entre os dois vídeos? Olha lá. No primeiro vídeo, o que aconteceu? Um ônibus cheio de pessoas, ele freia, não é isso? Ou seja, ele freia bruscamente. O ônibus ele está em movimento. Se o ônibus está em movimento, quem está dentro do ônibus também está em movimento. E a tendência, de acordo com Galileu, a tendência dos corpos que estão em movimento é continuar em movimento. Por isso que quando ele freia bruscamente, a tendência dos corpos de todas aquelas pessoas é o quê? Continuar o movimento. Por isso que elas são o quê? Arremessadas para frente. Já o segundo vídeo, o segundo vídeo aí que o Papa puxa a toalha da mesa, o que acontece? A gente percebe aqueles castiçais sobre a mesa. Eles estão em repouso. Eles estão parados. Na hora que o Papa puxa a toalha, a tendência desses castiçais que estão em repouso é continuar em repouso, de acordo com Galileu. Beleza? E aí, onde que Newton entra nessa história, né? Uma boa pergunta. A partir dessa ideia aí de Galileu, Newton formulou essa primeira lei que levou o seu nome. E o que enunciava essa lei de Newton, né? A famosa primeira lei de Newton. Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. E todo corpo que está em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme, a não ser que atue uma força sobre esse corpo. Ou seja, se um corpo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. Agora, se eu vou lá e dou um peteleco nesse objeto que está em repouso, ou seja, estou aplicando uma força sobre ele, eu vou tirar ele desse estado de inércia, nessa inércia de repouso. Assim como um carro que está em movimento, no exemplo aí, o ônibus, se ele está em movimento, eu aplico uma força no pedal do freio do ônibus, eu vou tirar ele do movimento para colocá-lo em repouso, né? Então essa primeira lei de Newton, esse enunciado da primeira lei de Newton, ele é muito tranquilo, né? Todo corpo que está em repouso tende a continuar em repouso, ou todo corpo que está em movimento uniforme, com velocidade constante, tende a continuar esse movimento, a não ser que atue uma força sobre esse corpo. Resumindo, é isso aí que eu tenho que saber. Ó. Primeira lei de Newton. O que Newton trouxe de diferente para atrelar as ideias de Galileu? Que a força resultante, né, de todas as forças que atuam sobre o corpo, ela tem que ser nula. Ou seja, a força resultante de todas as forças, resultante significa o quê? Resultado. Ou seja, se eu estiver aplicando várias forças no corpo, e na hora que eu somo todas essas forças e ela der zero, significa o quê? Significa duas coisas. Eu posso ter duas coisas. Ou o corpo está parado, em repouso, ou o corpo está em movimento uniforme, com velocidade constante. Retilínea é que a trajetória é uma reta. Não é isso? Olha o exemplo aí do ônibus. O ônibus vinha em linha reta. Freou. O que aconteceu? A tendência foi o quê? Lançar todo mundo para frente. Aí, agora vamos observar isso aí, ó, esse desenhozinho. Esse é o primeiro caso. Tem um carrinho de supermercado aí sobre a pista. Qual que é a velocidade desse carrinho? Zero. Agora eu tenho o segundo caso. O carrinho vinha com velocidade constante. Beleza? Então pode acontecer duas coisas. Ou o carrinho está parado, ou ele já está em movimento com velocidade constante. Mas o que é força, né, pessoal? Então nós vamos observar esse vídeo aí seguinte.
Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Pessoal, este aí era um desenho da década de 80. Né? Até a década de 90 ele ainda passava. Se chamava He-Man. E olha bem o que ele fala. Eu tenho a força. O que é força? Força é um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo. Ou seja, quando o He-Man fala que ele tem a força, isso aí é um erro físico muito grave, né? Então, não significa que a força ela pode ser armazenada. Força não é armazenada. É como se ele estivesse falando o quê? Que toda força que ele tem está armazenada dentro dele, pronta para ele agir, né? Então, quer dizer, a criança já vê, né, o adolescente vê um desenho desse daí, ele já fica com a ideia de que força pode ser armazenada. Isso é um erro físico, sendo que força ela não pode ser armazenada. Beleza? Então, o que é força? Força é exatamente esse agente que é capaz de alterar o estado de um corpo. Lembram lá do jogador de basquete? Quando ele arremessou essa bola, a bola estava parada na mão dele. Quando ele aplicou uma força sobre essa bola, ele alterou o estado de repouso da bola e a colocou em movimento. Beleza? A mesma coisa o ônibus. O ônibus estava em movimento. Quando o motorista aplicou uma força sobre o pedal do freio do ônibus, o ônibus sofreu o quê? Uma alteração no seu estado de movimento, passando a ficar em repouso, né, com essa frenagem. Vamos observar esse esqueminha aí agora. Ó. Esse menino aí, o que ele fez? Ele aplicou uma força no carrinho de supermercado. O carrinho estava parado e entrou em movimento. Não é isso? Olha lá, ó. Agora o carrinho vem, estava em movimento e esse outro rapaz aplicou uma força sobre o carrinho, fazendo com que ele parasse. Agora muita atenção, olha lá, ó. Olha esses dois casos aí, ó. Um carrinho indo direto para o muro, né? Um carro indo direto em direção ao muro e um caminhão também indo em direção ao muro. Olha bem, olha a minha pergunta. Em qual caso o estrago será maior? E por quê? Qual que é a diferença dos dois casos aí? A massa do corpo, né? Quem tem maior massa? Não é o caminhão? Quanto maior for a massa, maior é a inércia do corpo. Ou seja, qual deles é mais fácil parar? O carro ou o caminhão? Qual que é mais fácil com que eu faça parar? Né, para que eu faça um deles parar. Não é mais fácil o carro, porque ele tem menor massa? Não é isso? Então, quanto maior for a massa, maior vai ser a inércia do corpo. Então, o estrago no muro vai ser maior aonde? No muro que o caminhão bater. Não é isso? Por quê? Porque o caminhão tem maior inércia. Né? Ou seja, é muito mais difícil fazer com que ele pare do que o carro. Da mesma forma que é muito mais difícil fazer com que ele ande, né? Com que ele inicie o movimento. Por causa exatamente de quem? Da massa do corpo. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês perceberam que muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, todas são explicadas pela primeira lei de Newton, todas essas coisas que nós vimos aí hoje, né? Tudo que acontece no nosso dia a dia. E isso daí que está sendo falado, né? Um ônibus e uma moto ao arrancar, quando o sinal de trânsito também fica verde. É um caso de primeira lei de Newton. Por quê? Um ônibus e uma moto. Quem tem maior massa? Né? O ônibus. Então, quando você está juntinho lá, você percebe, quando vai arrancar, o sinal fica verde, quem que consegue tirar mais rápido do repouso? Né? Tirar o veículo do repouso mais rápido? Né? A moto? Sim, porque a moto tem menor inércia. Então é muito mais fácil tirar ela de inércia de repouso do que o ônibus, né? Porque o ônibus possui maior massa.
E para terminar, nós vamos falar só mais uma coisinha. A unidade de força no sistema internacional é o Newton, em homenagem ao espetacular físico Isaac Newton. Então, toda vez que a gente falar sobre força, qual a intensidade aplicada, a intensidade da força aplicada num determinado corpo? 50 newtons, 80 newtons, 135 newtons. E é simbolizado sempre por essa letra N maiúscula. Tudo bem, pessoal? E 1 kg-força equivale a 9,807 newtons. Atenção nisso aqui. Se o exercício falar que 1 kg equivale a 9,8, simplesmente você vai usar 9,8. Agora, se ele não falar nada, 9,8 do mesmo jeito, que é sempre trabalhando com arredondamento. Vai ter casos de exercício que ele vai falar, utilize 9,81 newtons. Né? Vai ter casos que ele vai pedir para você arredondar tudo. Ó. Utilize 1 kg-força igual a 10 newtons. Tudo bem? Isso aí é só para facilitar a conta, essas questões de arredondamento. Mas aqui na Terra, nas condições ambientais ao nível do mar, 1 kg-força equivale a 9,807 newtons. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento, com velocidade constante, que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido a ou ao: letra A, princípio da inércia; letra B, ação de uma força externa; letra C, princípio da ação e reação; ou letra D, força de atrito exercida pelo obstáculo. Ou seja, por que quando o skate bate no obstáculo, ele para e o camaradinho aí cai, olha, arremessado para frente e cai? Isso se justifica por quê? Princípio da inércia, que é o que a gente acabou de ver. Todo corpo que está em movimento, ele tende o quê? A continuar em movimento. Tudo bem? Então a resposta desse exercício do Cefet é a letra A, princípio da inércia. Nesta aula, nós vamos aprender um pouco sobre a segunda lei de Newton, muito conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Então vamos lá. Nós temos aí, ó, esse carrinho, né? Esse carro está aí nessa pista e ele está inicialmente parado, com uma velocidade inicial 0. Se eu aplico uma força no motor desse carro, o que vai acontecer? Ele vai entrar em movimento. Tudo bem? Então, inicialmente, ele tinha uma velocidade 0 e ele começou a acelerar porque foi aplicada uma força no motor desse carro. Ok? Nós aprendemos nas aulas aí anteriores que falamos sobre velocidade, falamos sobre aceleração, nós entendemos que a aceleração ela ocorre devido à variação da velocidade do corpo. Não é isso? Então, se eu aplico uma força no carro, esse carro vai acelerar. Então, a gente começa a perceber que a aceleração ela é proporcional à força aplicada no determinado corpo. Vamos entender isso então. A aceleração é proporcional à força aplicada. Então, o que acontece? Quanto mais eu aumento a força aplicada no motor desse carro, mais ele vai acelerar. Então, essa setinha aí, ó, a esquerda do F, né, de força, e a esquerda do A de aceleração, ela me indica exatamente o seguinte: se eu aumento a força aplicada no motor, eu aumento a aceleração do carro. E como que eu faço para aumentar essa força aplicada no carro, né, no motor do carro? Acelerando, pisando no acelerador. Então, quanto mais eu piso no acelerador, mais eu vou aplicar uma força nesse motor e esse motor vai fazer com que o meu carro acelere cada vez mais. Da mesma forma aconteceria se eu pisasse no freio, eu estaria aplicando uma força que a gente poderia falar uma força negativa. Ou seja, eu estaria diminuindo a força aplicada pelo motor no carro. E aí a aceleração seria cada vez
menor. Então a gente começa a perceber que a força está diretamente ligada à aceleração aplicada no corpo. Aí vem o conceito de força, porque força nada mais é que uma grandeza física vetorial. E o que é uma grandeza física vetorial? É uma grandeza que possui módulo, ou seja, um valor, possui uma direção e possui um sentido. Então, força é uma grandeza física vetorial que é responsável por alterar o estado inercial de um objeto, modificando o seu estado de movimento ou de repouso. Foi o que a gente viu aí no carro. Quando eu apliquei uma força no motor desse carro, eu tirei o carro do seu estado de repouso e ele começou a acelerar. Porque inicialmente a velocidade dele era 0 e a velocidade começou a variar. E a gente sabe que variação de velocidade significa aceleração. O corpo começa a adquirir uma determinada aceleração. E força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, esse é o princípio fundamental da dinâmica. É a segunda lei de Newton. A aceleração é diretamente proporcional a essa força resultante que atua no determinado corpo. E ele está relacionado com a sua massa. Agora vamos lembrar aí de Galileu. O que Galileu falou? Galileu falou que a aceleração é a taxa com a qual a velocidade varia com o tempo. Não é isso? Então, variou a velocidade, eu tenho a aceleração. A aceleração, então, é velocidade sobre tempo. Aceleração, A é igual a V sobre T. Vamos entender isso aqui. Nós temos aqui um carrinho de supermercados vazio e um outro carrinho de supermercado que está cheio. Se eu aplicar a mesma força tanto no carrinho vazio quanto no carrinho cheio, o que vai acontecer? Percebam que a massa do carrinho que está vazio é menor que a massa do carrinho que está cheio. É claro, O carrinho cheio de compras, a massa dele vai ser maior que o carrinho vazio. E o que a gente espera que aconteça? Vamos dar uma olhadinha na animação. E o que a gente percebe nesta animação? A gente percebe exatamente que para aplicar a mesma força, tanto no carrinho vazio quanto no carrinho cheio, a aceleração de um e do outro são diferentes. Por isso que a gente viu que a massa é muito importante. É muito mais fácil eu tirar o carrinho com uma massa menor do estado de repouso que o carrinho que está cheio. É a mesma coisa que acontece quando dois carros estão parados num sinaleiro. Vamos imaginar que um carro tenha uma massa de 1 tonelada e o outro carro, por exemplo, um caminhão, tem uma massa muito maior que esse carro, que esse primeiro carro. Então a gente vai comparar aí um carro e um caminhão. Eles estão parados no sinal, no sinal de trânsito. Quando o semáforo abre, o que acontece? Se os dois aceleram, a gente percebe que o carro ele tem uma aceleração maior inicial. Beleza? É por isso que o carro consegue sair do seu estado de repouso mais rapidamente e mais facilmente que o caminhão, que tem uma massa maior. A mesma coisa acontece para frear. Por isso que a gente, numa estrada, a gente tende a não querer ficar na frente de um caminhão, principalmente numa descida. Porque da mesma forma que é difícil retirar o estado de repouso de um caminhão, também é muito difícil fazer com que ele pare, devido à sua inércia. Devido tanto à sua inércia de repouso, quanto à sua inércia de movimento, por causa da sua massa. Tranquilo, pessoal? Se a aceleração é igual a força sobre massa, o que aconteceu aí nesse caso?
quanto maior a massa, por exemplo, a gente estava falando do carrinho do supermercado, menor vai ser a sua aceleração. Da mesma forma o quê? O carro e o caminhão parado no semáforo de trânsito. Se a massa for menor, a aceleração vai ser maior. Da mesma forma que força é diretamente proporcional à aceleração, a massa do corpo é inversamente proporcional a essa aceleração. Agora vamos falar da força-peso. O que significa a força-peso? A força-peso ela está relacionada com o quê? Com a aceleração gravitacional da Terra. Não é isso? A gente tem aí o planeta Terra, né? E todos os corpos que estão na superfície da Terra, eles são atraídos para o interior da Terra. Então a gente percebe claramente que todo corpo que está na superfície da Terra, ele tende a ser atraído para o centro da Terra. Agora, por que ele não cai direto para o centro da Terra? Por causa do chão, né? Então, tudo que a gente solta nas proximidades da superfície da Terra, eles tendem ao quê? A cair. É por isso que acontece, né, esse fenômeno. Né? Então, a gente pode falar que da mesma forma que eu sei que força é igual a massa vezes aceleração, e peso é uma força, né? A força-peso, no lugar do F aí a gente pode colocar a força-peso. É igual a massa vezes a aceleração agora é a aceleração da gravidade. Então lá no lugar do Azinho de aceleração, a gente coloca o G de aceleração da gravidade. Por isso que peso é igual a massa vezes gravidade. E o peso de um corpo, ele vai estar relacionado sempre com o lugar que esse corpo se encontra. É por isso que a gente não pode confundir massa com peso. A massa é uma característica física e intrínseca do corpo, né, da matéria. Então a massa ela não muda, ela não varia, a não ser que eu engorde ou que eu emagreça. Não é isso? Então quando a gente sobe lá numa balança, a gente está verificando, aferindo a nossa massa e não o peso. Né? Porque o peso é uma força gravitacional. Ela depende da aceleração da gravidade. É por isso que o nosso peso lá na Lua é um valor menor que o nosso peso aqui na Terra. Por quê? Porque a aceleração da gravidade na Lua é menor. Claro, a massa da Lua é bem menor que a massa da Terra. A aceleração da gravidade está relacionada também com a massa do corpo celeste. Hoje também vamos falar de uma lei muito importante, que também é muito cobrada em provas, que é a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Vejam esse cabo de guerra aí, ó. Um cavalo está puxando essas pessoas, né? Olha lá. Vejam os movimentos que o cavalo faz e que as pessoas também estão fazendo. Será que é somente a força que o cavalo está aplicando que está fazendo com que ele vença todas essas pessoas que estão puxando o cabo? Ou será que as patas deles no chão, olha bem a colocação das patas do cavalo no chão. Então o cavalo aplicando essa força aí, com a ajuda do atrito das patas com o chão, ele consegue vencer esse cabo de guerra. Um outro exemplo muito interessante também é o canhão. Olha lá, eu tenho uma bomba, né, que é essa esfera aí de 5 kg, tem um explosivo dentro do canhão, e na hora que esse explosivo ele é detonado, olha o que acontece. A bola nessa esfera de 5 kg é arremessada para frente, enquanto o canhão é arremessado para trás. E o interessante que Newton percebeu, né, quando ele fez o enunciado da ação e reação, é que essas forças têm a mesma intensidade, a mesma direção, no caso aí a horizontal, e os sentidos contrários. Ao passo que a esfera é lançada para a direita, o canhão é lançado para a esquerda. Aí eu tenho um foguete, né? Como que esse foguete consegue ser lançado verticalmente para cima? Quando tem a queima do combustível no foguete, o que acontece? Ele é lançado verticalmente para cima, ao passo que toda essa queima é lançada verticalmente para baixo.
Então aí eu tenho aí um par de ação e reação. Por isso que o foguete consegue ser lançado verticalmente para cima. Então vamos continuar aí, ó. Olha bem o que a gente tem agora. Imagina que eu tenho essa caixa nesse chão aí, ó, nesse piso. Então essa caixa está suportada nesse piso. Ela tem um determinado peso. É ou não é? Olha bem. Aí eu tenho o planeta Terra. E vamos trazer essa caixa de uma forma assim, mais sintética e didática para a gente entender o que está acontecendo. Eu aumentei absurdamente o tamanho dessa caixa aí para a gente entender o que está acontecendo aí, né? Entre Terra e essa caixa que está apoiada no chão. Eu tenho a força peso, que eu vou chamar de P1. E o que está mantendo essa caixa no chão? Exatamente uma outra força que vem de onde? Do centro da Terra, que eu vou chamar de P2. Então eu tenho aí o quê? Um par ação e reação. O corpo, ele quer ser atraído para onde? Naturalmente, para o centro da Terra. Não é isso? Então, ao mesmo tempo que esse bloco é atraído pela Terra, a Terra atrai esse bloco. Tudo bem? Então a gente pode perceber que sempre os pares de ação e reação que nós estamos sempre falando aí são sempre aplicados em corpos diferentes. Olha lá o vetor P1 e o vetor P2. O vetor P1 está aplicado na caixa, no bloco. E o vetor P2 está aplicado aonde? No planeta Terra. Olha aí, ó. Essa força aí é a força com que esse bloco comprime o chão, comprime o planeta Terra. Vai existir uma reação contra isso, não vai? Que é o que a gente chama de reação normal. Essa vertical para cima. Então, ao passo que o bloco está pressionando o chão reage contra o bloco verticalmente para cima. Então, aí eu tenho um outro exemplo de par, ação e reação. E aí sempre tem aquela dúvida, né? Por que então, que já que esse par, ação e reação tem o mesmo valor, o mesmo módulo, por que eles não se anulam? Exatamente porque o par ele é aplicado em corpos diferentes. Quando eu analiso o vetor P1 e o vetor N2, eu posso verificar que eles estão aplicados no mesmo corpo, no bloquinho. Então esse P1 e esse N2, eles se anulam, porque eles estão aplicados no mesmo bloco, no mesmo corpo. Porém, o vetor P1 e o vetor P2, eles não se anulam. Primeiro, porque é um par de ação e reação, e por isso eles estão aplicados em corpos diferentes. Isso é uma coisa muito importante a gente saber. Por que essas forças contrárias elas não se anulam? Exatamente porque elas são aplicadas em corpos distintos, em corpos diferentes. E aí a gente vai lembrar de Newton, né? Como que ele enunciou, então? Como que ele fez esse enunciado da terceira lei de Newton? Sempre que um objeto exerce uma força sobre um outro objeto, esse outro objeto exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro. É o que está acontecendo com o bloquinho ao ser atraído pela Terra. E o bloquinho, quando ele está o quê? Pressionando o chão. E muitas das vezes, né, muitos livros e muitos professores vão dar esse enunciado aí para a terceira lei de Newton. Para cada ação, existe sempre uma reação de mesmo módulo e de orientação oposta. Não importa qual das forças chamamos de ação e qual de reação. O que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, quando você bate o dedinho do seu pé na quina do sofá, você sabe que vai doer. Por quê? Porque na mesma intensidade que você bate o seu dedo na ponta, né, na quina do sofá, é como se o sofá também batesse contra o seu pé, que é exatamente isso que acontece. Nesse caso, a gente tem um par de ação e reação? Sim, porque as forças são aplicadas em corpos diferentes. O seu dedo aplica uma força no sofá, enquanto o sofá reage com uma força
contra o seu dedo. Beleza? Agora, tem importância quem que age e quem que reage? Não. Mas, naturalmente, a gente sempre analisa o seguinte: quem exerceu primeiro, quem aplicou a força, teve essa intenção, ele vai ser a força de ação. O outro vai ser a força de reação. Mas não importa qual das forças a gente chama de ação e reação. A gente sempre tem que estar ligado no quê? Se o par forma um par de ação e reação quando eles são aplicados em corpos diferentes. E a força de atrito? Essa força de atrito ela surge em sentido contrário ao movimento de um objeto. Ela pode ser estática, se o objeto está em repouso, ou cinética ou dinâmica, se o objeto está em movimento. Aí nós temos a representação em vetor. Se eu aplico uma força horizontalmente para a direita, vai existir uma força que vai tender a atrapalhar esse movimento. Ou seja, se ele vai tender a atrapalhar esse movimento, vai surgir uma força no sentido contrário a essa força que está sendo aplicada no bloquinho, que a gente está chamando esse de FAT, força de atrito. Tranquilo, pessoal? É o que estava acontecendo com quem? Com aquele cavalo e com as pessoas que estavam tentando o tempo inteiro um puxar o cabo para o seu lado. Né? Estava tendo ali o atrito dos pés e das patas do cavalo com o chão. É isso aí. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis ali nos canais, né, que vocês já conhecem. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, pode procurar a gente lá. Tranquilo? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.